Olá, alunos da terceira série. Nós vamos continuar a correção das nossas atividades, agora com os exercícios para o dia 17 de junho. Também relacionado com estatística, só que agora com os dados agrupados. Então, vamos compartilhar os exercícios. Aí, exercício 53. Uma companhia de ônibus registrou a taxa de ocupação em porcentagem de suas viagens entre Goiânia e Brasília durante 40 dias. Os resultados são mostrados a seguir. Estão aí os resultados. Letra A. Considerando classes de amplitude 10 a partir de 32%, construa um histograma correspondente. Então, iniciando aí com 32, que o 32 é o nosso menor valor aqui presente entre esses, tá? Então, tá aqui o 32. E assim, o histograma, ele é, na verdade, uma representação da tabela. Então, a gente precisa organizar essas informações numa tabela de frequência, e essa tabela de frequência vai ser reproduzida para um gráfico. Então, nós vamos fazer isso agora, organizar essas informações numa tabela. Bem, eles estão aqui, eu já coloquei eles em ordem crescente, né? Eu sugiro que vocês façam isso bem criteriosamente, para não deixar nenhum valor de fora. Para agilizar, eu gosto de digitar isso numa tabela e colocar no Excel, e o Excel classifica eles em ordem crescente. Foi o que eu fiz e reproduzi aqui para vocês. Bem, o enunciado pediu que as classes tivessem amplitude 10 a partir do 32. Então, quer dizer que a primeira classe vai do 32 ao 42, a segunda do 42 ao 52, do 52 ao 62 e até chegar ao 92. Não precisamos passar daqui porque o nosso maior valor é o 91. Então, tá aqui, essas 6 classes, elas vão englobar todos os elementos que a gente tem aqui, e agora a gente vai fazer a contagem desses elementos para montar essa tabela. A primeira vai do 32 ao 42. 42 é o limite, gente. Então, na verdade, se algum valor for de 42, ele vai ficar na classe seguinte. Então, na verdade, nós vamos até o 41 nessa classe. Na seguinte, até o 51, até o 61 e assim vai. Então, vamos lá. A primeira classe vai encerrar aqui no 40, e o próximo 43 já vai estar na classe seguinte. 1, 2, 3, 4 é a frequência absoluta. A próxima classe, nós vamos até o 50, que o 52 já fica na terceira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A próxima classe vai até o 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A próxima classe vai até o 71, no caso 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A próxima vai até o 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a última classe, 4. No total de 40. Então, essas informações aqui é que vão compor a nossa tabela e da tabela vai para o histograma. O histograma, ele é um gráfico, né, de colunas. O eixo aqui das ordenadas traz a frequência e o eixo das abscissas traz as classes. As nossas classes vão do 32 ao 42, do 42 ao 52, 62, 72, 82 e 92. Então, agora a gente vai levantar colunas até a altura correspondente com a frequência absoluta aqui, certo? No caso, por exemplo, da primeira, né? Que a altura dela vai ser 4. Então, a gente vai aqui, ó, até a altura 4. Ok. A classe seguinte, a altura dela é 7. Aqui.
37. E assim por diante, você vai levantando as colunas de acordo com a frequência. Essa frequência que você coloca no seu histograma pode ser tanto a frequência absoluta quanto a frequência relativa. Se você usar aqui em porcentagem, não tem problema. O desenho vai continuar o mesmo, não vai ter alteração. E aí eu vou mostrar para vocês agora como que ficou o meu desenho. Meu desenho ficou assim. Tá aqui, ó. Esse é o meu histograma, de acordo com a frequência absoluta aqui da tabela. Vocês vão reproduzir esse desenho. Usem régua, façam ele bem caprichado para enfeitar o seu caderno. Bem, na sequência desse exercício, após o histograma, nós temos que calcular as medidas de centralidade, média, mediana e móvel, tá? Então, vamos calcular a média. A média, nesse caso aqui, a gente precisa de antes determinar o ponto médio entre cada intervalo, certo? Porque, assim, no momento, eu sei que dentro desse intervalo de 32 a 42, eu tenho 4 elementos lá. Mas, assim, qual é o valor real deles? É 32? É 42? É 41? É 40? Agora, a gente não tem mais aquelas informações todas organizadas. Agora, a gente vai trabalhar a partir da tabela. Então, nós precisamos do ponto médio de cada intervalo. De 32 a 42, ponto médio. Somou 32 mais 42 e vai dividir por 2, certo? Então, 32 mais 42 é igual a 74. Dividido por 2, 37. Então, o ponto médio do primeiro intervalo é 37. De 42 a 52 é 47. De 52 a 62 é 57. Aqui, 67. Aqui, 77. E aqui, 87. Então, agora, com o ponto médio, nós vamos calcular a média. Desculpa, mediana não, mediana daqui a pouco. Como? A gente multiplica o ponto médio vezes a frequência. Então, vai ficar média é igual a 37 vezes 4 mais 47 vezes 7 mais 57 vezes 13 mais 67 vezes 6 mais 77 vezes 6 mais 87 vezes 4. Tudo isso dividido pela soma deles. 4 mais 7 mais 13 mais 6 mais 6 mais 4, que dá 40. Então, agora nós vamos multiplicar, somar e depois dividir por 40 para obter a média. Bem, o resultado dessas multiplicações aqui, somas, vai ser 2.430, que nós vamos dividir por 40, e o resultado será 60,75. Então, essa foi a média de ocupação dos ônibus durante esses 40 dias. Bem, agora nós vamos calcular a mediana para esses dados agrupados. Bem, para a gente calcular a mediana, tem uma informação que é importantíssima, que é a frequência acumulada. Então, a gente vai calcular a frequência acumulada aqui na nossa tabela, para a gente estabelecer uma discussão a partir disso. Por quê? Porque vocês já sabem que a mediana, nós temos que pegar todos os dados agrupados em ordem crescente, e a mediana vai ser localizada nos valores centrais. Como nós temos 40 valores aqui, nós vamos pegar 40, dividir por 2, vai dar 20. Quer dizer que a mediana está na 20ª posição e na 21ª, porque como a gente tem uma quantidade par, a gente precisa de 2 valores centrais. Então, aí está a mediana, na 20ª e na 21ª posição. Só que no momento, a gente não tem mais os dados todos
A gente tem eles agrupados nessa tabela. Então, a gente não sabe exatamente quem é que está na 20ª e na 21ª posição. Mas a gente vai descobrir em que classe que ele está. E a partir da classe, a gente vai aplicar uma formulinha que eu já vou apresentar. Vamos com a frequência acumulada aqui primeiro. Até 42, nós temos acumulado 4. Até 52 é o 4 mais o 7. Então, 11. Até o 62 é o 4, o 7 e o 13. Então, 24. Até o 72, a gente vai incluir o 6, vai dar 30. A próxima classe inclui mais 6, 36. E a última classe inclui os 4, então a última classe termina com 40. Bem, gente, qual é a classe que nos interessa nesse momento? Essa classe. Porque essa classe acumulou até a 24ª posição, certo? Ela iniciou aqui, ó, depois da 12ª, que ele foi 11, então fechou a segunda classe no 11. Então, essa classe aqui, ela começou na 12ª e foi até a 24ª. Então, a gente passou pelo 20º e pelo 21º dentro dessa classe aqui, ó. Então, a gente vai manter a nossa atenção para ela. E agora, aplicar a formulinha. Eis aqui a fórmula. E eu vou apresentar para vocês cada uma dessas variáveis. Li é o limite inferior da classe que contém a mediana, certo? Então, no nosso caso aqui, o limite inferior dessa classe é o 52. Vamos lá. 52. Mais. Somatório de FI. FI é a frequência absoluta. Então, o somatório dela, qual é o total dela? 40. Dividido por 2. Menos. Esse F maiúsculo aqui, ó, é a frequência acumulada anterior, certo? Então, aqui, nós estamos nessa classe aqui, ó, mas quanto que foi a frequência acumulada anterior? O 11. Dividido por a frequência do intervalo, né? Nosso intervalo aqui, a frequência dele é 13. Vezes H. Quem é H? É a amplitude dos intervalos. A amplitude dos intervalos é igual a 10. Então, é essa expressão aqui que nós vamos resolver para obter a mediana. Bem, então, né? Resolvendo a expressão, nós temos aqui 40 dividido por 2 dá 20. 20 menos 11 vai dar 9, vezes 10, 90. Então, vai ser 52 mais 90 sobre 13. Então, a mediana vai ser 52 mais, nós vamos dividir o 90 por 13, vai dar 6,92. Então, a mediana é igual a, somando, 58,92. É isso, a mediana. E agora, nós vamos falar da classe modal. A classe modal é a classe que tem a maior frequência, é a que concentra a maior quantidade de elementos. No nosso caso aqui, a classe modal é essa aqui que nós temos 3 elementos nela, ou seja, a classe que vai do 52 ao 62. E agora vamos ao desvio padrão. Bem, para calcularmos o desvio padrão, a gente vai precisar da variância, porque eu já disse para vocês, né, que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E para a variância, a gente precisa da média. Então, a média está aqui, 60,75, e nós vamos agora resolver a variância usando também os pontos médios. Tá? Então, vai ficar o ponto médio menos a média dividido pela quantidade total. Não esquece que tem que levar ao quadrado, tá? Então, vai ficar aqui
sigma ao quadrado é igual a 37 menos 60,75 ao quadrado. Detalhe, gente, o valor 37, ele ocorre 4 vezes. Então, a gente não vai pegar e repetir isso aqui 4 vezes, né? A gente multiplica por 4, então. Então, mais, agora, 47 menos 60,75 ao quadrado, mais 57 menos 60,75 ao quadrado, mais 67 menos 60,75 ao quadrado, mais 77 menos 60,75 ao quadrado, mais 87 menos 60,75 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo total deles, que é igual a 40. Então, aqui a gente vai ter... Desculpa, eu esqueci de um detalhe. Vamos arrumar aqui, ó. Aqui também o valor repete 7 vezes, esse outro aqui 13. Então, a gente tem que multiplicar aqui, viu? Então, aqui, ó. Aqui vezes o 7. Vou fazer pequenininho aqui. Depois vocês podem conferir isso também no documento que vai em anexo. Esse aqui vezes 13. Tem que multiplicar aqui. Esse vezes 6. Esse aqui vezes 6. E esse aqui vezes 4. Tá bom? Bem, agora o que a gente tem que fazer? Subtrai, eleva ao quadrado o resultado, multiplica por 4. Subtrai, eleva ao quadrado, multiplica por 7. Depois vocês vão somar todos esses valores e dividir pelo 40. Quanto que deve dar esse resultado? Esse resultado, depois de tudo elevado, multiplicado e dividido por 40, deve dar 208,44. Isso é a variância. E o exercício está pedindo o desvio padrão. O que você vai fazer na sequência? Você vai pegar e extrair a raiz quadrada do 208,44, que vai te dar o desvio padrão, que é de 14,44%. Certo? Bem, para finalizar essa lista, nós temos o exercício número 50. E o exercício número 50 diz o seguinte. No gráfico, ao lado, está representada a distribuição de bonificações de fim de ano concedidas aos funcionários de um estabelecimento comercial. Qual o número de funcionários do estabelecimento? Bem, aqui, olha, nós temos um gráfico que é o número de funcionários e aqui as classes de bonificações. Olha, o número de funcionários está dado aqui, então vocês vão somar o 50, mais o 85, mais o 40, mais o 25 e mais o 20, que vai dar 220. Então, esse é o total de funcionários. A letra B. Qual é o valor médio das bonificações? Que agora vocês vão ter que calcular a média, certo? Então, olha, a primeira coisa que a gente vai precisar dos pontos médios aqui, olha. Nós temos uma classe que vai de 300 a 500. Então, o ponto médio dela é 400. Então, vai ser 400 vezes 50. A próxima. O ponto médio é o 600 aqui, ó. Então, é 600 vezes 85. A próxima. O ponto médio é 800. Então, vai ser 800 vezes 40. A próxima, do 900 ao 1.100, a média, o ponto médio aqui é o 1.000. Então, vai ser 1.000 vezes 25. E a última classe, o ponto médio dela é o 1.200. Então, vai ser 1.200 vezes 20.
certo? Esse total dividido pelo número de funcionários, que é 220. Então, vai ficar 152.000 dividido por 220, certo? Isso vai dar 690,90. Bem, letra C. Qual é a classe modal das bonificações? Bem, vocês vão observar aqui, ó, onde que nós temos a maior frequência absoluta? Nessa classe aqui, ó, de cor laranja, que tem 85, a nossa barra mais alta. Então, a classe modal é do 500 ao 700. E por último, escolhido ao acaso um funcionário desse estabelecimento, qual é a probabilidade de que ele tenha recebido ao menos R$700 de bonificação? Bem, então, ele ter recebido ao menos. Então, quer dizer que ele pode ter recebido mais também. É assim, no mínimo 700. Então, no mínimo 700 é essas três últimas classes aqui, ó. Essas últimas três classes. Então, essa é a quantidade de elementos favoráveis. São esses últimos aqui. Então, nós vamos pegar 40, mais 25 e mais 20. Dividido pelo número de eventos possíveis. Possíveis são os 20. Os 220 totais. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa soma aqui, que deu 85, e vão dividir pelos 220. Isso vai dar 0,386, certo? Para você transformar em porcentagem, você vai multiplicar por 100. Então, isso vai dar 38,64%. Mais detalhes sobre isso, vocês podem encontrar no anexo, no final da aula 21, tá? Aqui foi só para ajudar vocês a tirar um pouco de dúvida. Mas toda a correção está disponibilizada no final da aula. Obrigada.